Né? Eu acho que todos estão vendo aqui o varal aqui atrás, né? E esse varal tem até um trechinho aí no louvor que está falando do cordel. Então, uma maneira que eu uso lá em sala de aula, a gente fala um pouco né, daquilo, das partes importantes da leitura, de determinados autores e livros, a gente monta o varalzinho lá. E eu achei que seria bacana trazer para vocês um varal. Né? Aqui nós temos o coração, né, de Deus. O nosso coração está aqui, de cada um da comunidade Verbo de Deus. Né? Tem ali uns R$20 no cantinho desprezado ali, porque para a gente isso não é importante. Eu coloquei a passagem que nós vamos falar hoje, mas né, o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então eu vou falar para a comunidade Verbo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de hoje, nós vamos falar de Mateus 6:24, Lucas 16:13, servir dois senhores. Servir a Deus e ao dinheiro, né? E são muito parecidas essas duas leituras, porém, nós vamos sinalizar algumas coisas para a gente falar. Para Deus, justos, maus, pecadores, ricos, pobres, todos são muito amados. E lembrando de Nossa Senhora, né, que ontem nós celebramos Nossa Senhora, né, que ela interceda por cada um aqui da comunidade Verbo de Deus. Uma missão desafiadora, tenhamos um olhar iluminado pelo Espírito Santo. Porque nós percebemos uma semelhança muito grande entre o joio e o trigo. E eles estão ali juntos, então precisamos enxergar essa diferença entre o joio e o trigo. Né? Seguindo aí nessa linha do amor, Deus cuida de nós, cuida de cada um de nós, que somos o seu escolhido. Nesse sentido, nós podemos falar desse cuidar como prover de Deus. O prover de Deus é o quê? O que nós podemos imaginar? É o auxílio de Deus. Né? Na medida que a gente age com caridade, Deus provê aquilo que nós mais necessitamos. Então, é essa entrega que Deus quer, e aí a gente isso vai voltando, vai retornando, né? E aí eu sinalizei aqui em Provérbios 4:23, guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Né? Então, nós, nessa missão missionária, muitas vezes a gente oferece o melhor que nós temos, né? Mas a gente, nessa certeza que o Senhor, ele está ali, cuidando de cada um de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Aí também, eu sinalizei aqui Tobias, que ficou Tobias 4, 9, 10. Porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e impede que caia nas trevas. Então, o prover de Deus, ele é num todo, né? E esse prover de Deus, quando nós temos um olhar mais cuidadoso na direção, né? Logo ali no início, né? Eu falei que nós precisamos estar iluminados pelo Espírito Santo para perceber a diferença do joio e do trigo. E esse prover de Deus, ele vem nessa direção de fazer com que a gente perceba, né, isso que está escondido entre nós. Né? O Espírito Santo a segunda, eu fiz um estudo aqui, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, que é
sobre a comunidade Verbo de Deus, né? A comunidade Verbo de Deus, ela vem já um bom tempo, assim, fazendo parte da minha vida, e eu percebo que, passo a passo, na medida que eu me entrego, eu venho acumulando tesouros, acumulando riquezas, né? E aí eu dei uma pesquisadinha para dar uma olhada. O que significa essa expressão verbo de Deus? Verbo de Deus, essa expressão, ela é um conceito que estabelece a doutrina da divindade de Jesus Cristo, né? Coloca Jesus Cristo como o Deus Filho ali na segunda pessoa. Então nós temos esse Espírito Santo que nos ilumina na terceira pessoa, Verbo de Deus, que é esse Deus Filho, né? Que é a segunda, o nosso Deus que forma a Trindade Santa, né? E isso nós podemos conferir lá em João 1. Em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Eu vou já passar a palavra, porque são muitas folhas aqui, são muitas anotações. Na medida que a gente vai estudando, né, o Espírito Santo vai assim, dando sinais para a gente. E eu vou passar aqui a palavra. Deus e o dinheiro. Mateus está aqui no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Né? E São Lucas também é muito parecido. São Lucas 13, capítulo 13, versículo 16. Ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A partir das duas leituras, aí eu destaquei aí a palavra em Mateus, ninguém, né, para uma breve reflexão, e em Lucas, servir ou servindo. Lá em Deuteronômio 21:15, eu vou fazer uma leitura de algumas passagens assim que eu achei interessante trazer para essa palavra. Eu anotei aqui Deuteronômio 21:15, direito da primogenitura. Um homem tinha duas mulheres, partilhava igualmente o seu amor. Uma a amada, a outra não, ou menos amada. Porém, quando for repartir a sua herança entre os filhos, a parte dupla ou a parte maior é do primogênito, aquele que nasceu o primeiro que nasceu. Nesse caso, em Deuteronômio, esse primogênito nasceu da mulher que não era a amada, ou menos amada. Em Gênesis 25:19, nascimento de Esaú e Jacó. As crianças lutavam dentro do ventre dela e, sem entender, foi consultar Javé. E Javé disse: há duas nações em teu seio, um povo dominará um povo. Aí eu fiz uma anotação, nasceu primeiro Esaú, e em seguida Jacó. Sendo assim, Esaú é o primogênito. Porém, aqui na sequência da leitura, na Sagrada Escritura, nós percebemos assim que existia ali uma diferença ou uma maneira de tratar diferente. Por exemplo, Esaú, ele era o preferido de Isaac, porque Esaú ele era mais ágil, ele era caçador, ele ia, né, para o campo. E Jacó não, Jacó ele era um pouquinho mais de casa, vamos dizer assim. Ele era mais tranquilo. E aí a gente percebeu aqui na leitura que Esaú era o preferido de Isaac e Jacó o preferido de Rebeca, sua mãe, a esposa de Jacó. E lá um certo dia, Jacó preparou, né,
num determinado momento, ele preparou uma situação para colocar uma condição para Esaú, né? Esaú chega ali cansado do trabalho, ele trabalhou o dia todo, chega cansado e pergunta ali para o Jacó, que tinha terminado ali de fazer um cozido: Jacó, se eu posso me alimentar. Aí Jacó, aproveitando essa deixa, ele coloca uma condição. Ele fala assim: nós podemos fazer um acordo aqui, né? Você pode sim jantar, mas eu gostaria que você me vendesse a progenitura. Um certo interesse por estar em primeiro, né? E aí Jacó cede, Jacó vende, né, a sua progenitura. Desculpa, Esaú, ele vende a sua progenitura para Jacó, e aí Jacó, né, assume essa progenitura. Aqui a gente percebe que existe uma intenção, muitas vezes, de estar, né, ocupando aquele espaço que não é seu, que o Senhor não cedeu. E aí eu fui lá na palavra, em Mateus 5,18, nós encontramos lá a perenidade da lei. É mais fácil passar céu e terra do que só uma vírgula cair da lei. Essa lei que nós estamos falando aqui é a lei do Senhor, é a lei de Deus, né? Do que adianta, então, esse desejo por aquilo que não nos pertence, né? Aí eu trouxe duas situações. Eu falei aqui, né, da situação do Esaú e de Jacó, né? E nós vamos, na medida que a gente vai aprofundando a palavra, a gente vai percebendo essa necessidade, muitas vezes, das pessoas, do homem, né, estar ocupando um cargo, estar ali no lugar do outro, né? Fiz uma outra pesquisa em Samuel 1,5. A mãe de Samuel era a amada pelo seu marido, que tinha 2 mulheres. A mulher amada, que aparece aqui na frase, a preferida. E a mulher odiada, a outra, né? Então, essa questão de sempre essa divisão, né, que a gente vai observando, muitas vezes fugindo da lei do Senhor. Aqui aparece nesse trecho uma amada e a outra odiada. Para a gente entender melhor esse amar e odiar, eu busquei lá em Lucas 14:26. A palavra odiar no Evangelho, ela tem o mesmo sentido de quando a gente lê que é preciso odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, a si mesmo, se quiser ser discípulo de Jesus. E com essas palavras, Jesus, ele não quer, quando no Evangelho nós grifamos ali essas palavras, o Senhor, ele não quer ali passar por cima dos mandamentos, né? Aí eu citei aqui o 4º mandamento, né? Que está lá em Êxodo. Honra teu pai e tua mãe. Então, esse odiar não é nesse sentido. O Senhor não... Ele nem recusar ou entender, nem recusar o dever do amor que nós devemos ter pelo próximo. Jesus, ele quer dizer que nós precisamos amar. Nós, como discípulos, não podemos nos dividir entre o Senhor. Nós precisamos amar ao Mestre do que outros, nossos desejos, as nossas aspirações. Então, para o discípulo, é essa, né, a condição que o Senhor nos deixa, desse amor, dessa entrega, né? É uma primeira experiência. Eu quero deixar aqui uma pergunta para nós, né? Quando a gente está falando aqui em amar, como nós estamos
amando? Como nós estamos nos comportando, né? Quando eu falo lá atrás de Esaú e de Jacó, né? O pai ama mais o Esaú, a mãe ama mais o Jacó. Como que nós estamos nos comportando, né? E diante do mestre? E diante, assim, de um pedido de ajuda, como que nós reagimos quando a gente ouve um pedido, alguém chega até nós, olha, eu estou precisando de tal coisa, respondemos de prontidão, assim, não, eu posso, dessa proposta do Senhor para cada um de nós, né? Em Lucas 17:10, eu anotei aqui, o servir com humildade. Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei, somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Lá em Lucas 17:5, a fé do servidor. Os apóstolos disseram ao Senhor, alimente em nós a fé. Somente nesse tempo agora, né, de pandemia, né, muitas vezes participando muito pouco nas missas, essa distância que ficou entre nós e o Senhor. Então, o Senhor, ele coloca isso no nosso coração, né, para que a gente alimente, Senhor, em nós a fé, né? Lá em Gênesis 1:29, Deus disse, eu vos dou todas as... Aí, tudo aquilo que nós precisamos, né? O Senhor, no momento da nossa criação, Ele nos ofereceu o melhor, Ele nos deu o melhor. Mas nós, nas nossas limitações, buscamos, né? E a palavra, ela vai dando dica para a gente, aqui em Ezequiel 28:13. Estava no Éden, no jardim de Deus, com toda sorte de pedras preciosas, no dia que foi criado. Então o Senhor, Ele nos criou já com todas as nossas necessidades. Porém, né, tudo para seus escolhidos foi oferecido por Deus. Alguém quer mais alguma coisa? Eu coloquei essa questão porque na medida que a gente vai conhecendo mais a palavra do Senhor, a gente vai, né, degustando, a gente vai saboreando o que o Senhor, né, nos oferece. É importante a gente fazer essa pergunta para nós mesmos, né? E o Senhor, na sua infinita misericórdia, né, Ele vem dando, assim, aquilo que nós precisamos. Nem mais, nem menos, o justo, né? Mas tem mais uma passagem aqui, falando de dois senhores, né? O dinheiro e Deus, né? O amor, né? Que é lembrado aqui no nosso varalzinho aqui. Em Lucas 16:24, o mau rico e o pobre Lázaro. Então exclamou o rico, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Né? E nós lembramos aqui que esse clamor desse rico, né, ele até clama ao Senhor que ele volte lá, que ele possa voltar para avisar os seus familiares de tudo aquilo que vem depois, e o Senhor, não é possível, né, essa volta. E lá ele percebe, né, que o rico morreu e o pobre Lázaro também. Porém, os caminhos, as escolhas que foram feitas nesse nosso plano, ele, lá na frente, a gente vai encontrar as respostas de tudo aquilo que nós fazemos um pelo outro aqui, né, nos doar. Nós estamos aqui nesse momento, né, numa semana que tivemos um dia difícil, todos nós trabalhamos, todos nós tivemos, né, eu tive um dia complicado hoje, como todos vocês, porém estamos aqui, né,
no momento de oração, né? Lembrando das pessoas que fazem parte da comunidade, né? Eu fiquei assim um pouco emocionado porque veio a imagem da minha mãe, uma senhora já com 80 anos, né, que lutou muito, que construiu uma família linda, maravilhosa. Aí veio, né, a imagem da Cidinha, nossa irmã, que faz tanto tempo que não a vejo, que, né, que por conta de situações a gente não se encontra. Mas esse amor que a gente vai construindo aos poucos, não tenha dúvida, não tem preço, né? Porém, o nosso tempo ele é limitado, né? E aqui caminhando para uma conclusão, eu quero partilhar uma reflexão sobre esses nossos encontros virtuais, né? O encontro, a gente está aí do outro lado, o que hoje é possível por conta do computador, por conta da internet, por conta, né, da tecnologia que hoje nos permite estar juntos, né, partilhando a palavra. Mas antes, eu queria colocar aqui uma questão assim, que fala sobre a questão do dinheiro, porque nós estamos falando de dois senhores, né? Nós falamos de um Senhor amoroso, de um Senhor misericordioso, de um Senhor que nos deu tudo o que nós precisamos. Por outro lado, nós temos aqui o Senhor, o dinheiro, né? E esse dinheiro que tem aqui, o registro que aparece do dinheiro, né, do comércio, do início, ele iniciou através de trocas, né? Eram feitas essas trocas, e por volta do século 7 antes de Cristo, de formas manuais, né, um processo de fabricação manual, foi feito as primeiras moedas, né, moedas de ouro e de prata. Eu abri esse espaço para falar, porque hoje o dinheiro hoje ele é fabricado pelas casas de moeda, né, ele é pelas instituições financeiras, pelos governos, eles que são responsáveis, né, por gerir esse funcionamento no mundo do dinheiro, né? Então, precisava fazer essa passagem por aqui, mas voltar lá na internet, voltar lá no computador, voltar na tecnologia, né? Eu fui lá buscar em Gênesis 3:3, Adão e Eva. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, dele não tocareis, sob pena de morte. Aí Deus nos manda aqui mais um recado, né? Esse usar as palavras e imagens, relacionar aí as coisas de verdade, né? E quando a gente inicia essa leitura, né, que fala lá da árvore, da macieira, nos traz essa lembrança da maçã, nos remete ao pecado, né? E o que impede de associar o dinheiro à miséria, né? Essa morte, nesse caso, por fome. Essa semelhança entre as palavras, sendo assim relacionado, né, a palavra ao recurso visual. Lá atrás o Senhor nos avisou, né, avisou o homem, Adão e Eva, olha, não mexe, não coloca a mão, não come. Ali vem a morte, né? E hoje, no mundo de hoje, nós temos essa figura aqui, o dinheiro, que ao mesmo tempo nos traz lucro, né? Atende às nossas necessidades, mas será que é um sinal de morte também? Quanta miséria, né? Por conta dessa falta desses cuidados com esse Deus, né? Que é o amor, que é a entrega, né? Eu quis tentar fazer, meus queridos irmãos, nessa relação, um momento assim entre a palavra e o discurso visual, porque é possível estarmos falando hoje aqui através da internet por conta, né, dessa nossa de podermos nos ver através da internet, através do computador, né, através da tecnologia, né? E isso tudo nos convida a repensar algumas coisas, né? A colocar essa imagem da maçã, essa imagem do pecado,
essa imagem da morte numa pergunta para a gente, né? Somente para entender melhor os estudos nossos, né? Que eu falei aqui um pouco de internet. Nos nossos estudos de língua portuguesa, essa relação da imagem da maçã com o pecado, né? E a gente ligar uma figura a uma palavra, o nome disso é semiótica, né? E a semiótica, ela traz essa lembrança para a gente daquilo que a gente não vê, mas sabe o sentido e toca muitas vezes no nosso coração. Mesmo à distância, às vezes a gente tem essa intenção em fazer determinadas coisas, mas vem na nossa mente, ó, não faz isso, não é possível fazer isso, não pode fazer. Então esse é o estudo da semiótica, né? E vem também outras maneiras da gente poder fazer essa interpretação. A gente tem pouco tempo, né? Os minutos são preciosos, né? E eu não posso me alongar. Mas eu quero encerrar essa palavra, né, com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos convida, né, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Eu quero agradecer, né, um breve momento assim de oração, agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, né, por permitir que numa noite em poucos minutos, né, a gente possa partilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. É uma alegria muito grande poder falar com a comunidade, né, poder debruçar na palavra, né. Fiz muitas anotações e queria somente agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu falei com a comunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.